era muito figuras e símbolos. Aí você lê, vai dizer lá que o dragão, que a mulher meretriz, aí tu fala assim, meu Deus do céu, dragão meretriz, parece até um conto dos irmãos Grimm. Mas não é, irmão. Aquilo ali, ele simboliza uma coisa, representa uma coisa. Então, um olhar para Apocalipse é dessa forma. Mas, pastor, a gente está estudando Tessalonicenses, segunda carta, mas o assunto que Paulo vai abordar aqui, a igreja também, né? A igrejinha querendo saber tudo, né? Do futuro, né? O que vai acontecer, o que vai acontecer. Os tessalônicos eram curiosos, irmão. Queria saber o que ia acontecer no fim dos tempos e tudo mais. Então, tem que ter muito cuidado com a interpretação. Até aqui de boa? Até aqui tranquilo? Tranquilo. Batata é? Batata. Oh, glória a Deus. Partindo desse princípio, nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 e vamos ler aqui e vamos procurar entender. Deixa eu ver se eu consigo ler daí. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Repita comigo, mais forte, apostasia. Isso. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Bom, até aqui já dá para a gente ter uma noção. Então, qual é a preocupação de Paulo com essa igreja? A igreja é curiosa demais. A igreja de Tessalônica. O que eles querem saber? Quando vai ser o fim? Os caras, irmãos, estavam tão fascinados com esse estudo que Paulo deu. Imagine Paulo falando sobre escatologia, né? Outro patamar. Eles ficaram tão impactados, porém com uma interpretação muito equivocada, porque eles estavam achando que o que Paulo estava falando acerca do reino dos céus era para aquele momento. Lembra nas lições passadas que eles questionaram acerca dos que dormem, dos que morreram, e aí como é que vai ser? E Paulo elucidou essa questão, esclareceu essa questão. Olha, os que dormem ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos seremos arrebatados.
Então eles ficaram com aquilo na cabeça e começaram a fazer o quê? Pô, Jesus vai voltar. O cara ia lá, vendia tudo que ele tinha. Tudo. Jesus vai voltar. Para que casa? Jesus vai voltar para que emprego? Jesus vai voltar e largava tudo. Só que o tempo passava, Jesus não voltava. O que acontecia com aquelas pessoas? Ficavam refém da igreja. Não queriam fazer mais nada, não queriam mais trabalhar. Ou seja, uma interpretação equivocada. Tanto que Paulo vai falar, ó, quem não trabalhar, nem come, irmão. Sai da minha água. Então, eu tenho que tomar muito cuidado da maneira que eu interpreto as coisas. Como eu interpreto uma profecia que é direcionada para mim. Tem gente que ouve uma profecia, meu Deus, e agora? Calma, irmão. Analisa, reflita, pense, para você não ter interpretação. Quer ver uma coisa que acontece muito comigo, irmão? O WhatsApp. Eu sou horrível, né, Fabrício? Né, Diaconisa Nicole? Eu sou horrível, porque eu interpreto tudo errado no WhatsApp. Já briguei com a Diaconisa Nicole, já briguei com o Diácono Igor, já briguei com o Fabrício, tudo pelo WhatsApp. E eu falei, isso, tá doido, rapaz? Pastor, você não está entendendo. Eu falei, realmente. Aí o que eu faço? Pare de conversar sobre o WhatsApp. É o que? Problema? Não, pessoalmente a gente conversa. Porque eu interpreto tudo errado. E eu já vi que eu sou assim. Então, quando é problema, não, pelo WhatsApp não, vamos pensar pessoalmente. Então essa igreja aqui, ela se equivocou nas interpretações. Então nessa segunda carta, o que Paulo vai fazer? Ele vai dar um norte para a igreja, né? Ele vai dar uma referência. E que referência é essa? Ele vai dizer, olha, quando tiver próximo o fim, vai acontecer algo que vai infectar toda a humanidade, que é a apostasia. A palavrinha aí, apostasia. Eu preciso entender que quando Paulo está falando sobre isso aqui, eu preciso compreender por quê. O que é apostasia? Renegar, se afastar, rejeitar a verdade. E algumas traduções, né, se afastar da fé conscientemente. É aquele cara que vai para a igreja, ele aprende sobre a palavra, e ele diz, ó, isso daí não é para mim não. Ele não saiu porque ele ficou triste, chateado, não. Ele olhou e disse, eu não acredito nisso. Vou bater tambor, vou para o espiritismo, vou para outra coisa. Isso é a apostasia. Só que esse tipo de comportamento sempre aconteceu. Amém ou não amém? Amém. Só que o que o Paulo está falando aqui não é algo em um lugar, em um país. Ele está falando de algo que vai tomar conta do mundo. É a apostasia. Esse artigo A aí, bonito aí, ó. Ele está dizendo, ó, preste atenção. Então, isso é um efeito que nós vemos que já está acontecendo na Europa. Eu acredito que a maior apostasia está acontecendo na Europa. As igrejas da Europa, tanto que, qual o nome daquela religião que tu gosta? Islamismo. O islamismo é a religião que mais cresce. É a maior? É a maior, né? É a maior. Daqui é minha retaguarda, estou bem de teólogo aqui. Teólogo me ajuda. Então a Europa, irmão,
todo mundo sabe onde é a Europa, né? Paris, Alemanha, Aleluia. Nova York não. Aí não, Nova York não. Mas bota lá, Paris, Alemanha, Espanha. Esses países já se apostataram da fé, se esfriaram. Essa apostasia, lembra? Se afastar da verdade de forma consciente, ela já alcançou também a América do Norte. As igrejas dos Estados Unidos. Lá, o liberalismo já entrou. O que lembra que a gente estudou na IBD da sutileza? Lembra? Que não é assim. Eu não acredito. Como é que é? Calma. Tudo é relativo. Não existe. Irmãos, quando você diz que não existe uma verdade absoluta, você quebra a Bíblia. Se você entender que é dessa forma, que não existe uma verdade absoluta, a Bíblia se torna inútil. Então o que é o relativismo? Não, calma aí. Isso aqui não é bem assim. Isso aqui pode liberar. Não, isso aqui, ó. Não. Isso aqui tá tranquilo. Olha o amor. Aí eu vou pegar versículos para defender aquilo ali que eu acredito. Então o que está acontecendo? As pessoas, aos poucos, estão se afastando. É sobre essa apostasia que Paulo está falando com a igreja de Tessalônica. Quando as coisas estiverem nesse nível, o fim está próximo. Só que o outro elemento que... Deixa ligado aqui para mim o Natasha. Que ele vai falar da apostasia. E logo em seguida vai falar isso aqui, ó. Então será revelado o iníquo, o homem do pecado. Por que essa figura ela é tão importante, irmãos? Para que o arrebatamento seja anunciado. Aí vai complicar um pouquinho. Aqui Paulo está falando. Vou botar o óculos de novo, porque eu não enxerguei mais nada. Acho que eu estou ficando velho. Aqui Paulo está falando, irmão, de quem? Quem é o iníquo? Anticristo. Quem é o homem do pecado? Anticristo. Paulo está falando do anticristo. Eu já estou com 5 toalhinhas da senhora. Não aguento mais pegar sua toalhinha e levar para casa. Tem que comprar mais 10 e devolver, né? Para de me dar toalhinha, missionário. Eu sempre esqueço de trazer. Quem é esse camarada aqui que Paulo está falando? É o anticristo. Então ele será o grande anúncio. Tá, aí eu tenho que entender uma coisa aqui, tá? Vamos lá, eu tenho que falar isso aqui. Porque quando a gente fala disso aqui, surge um ponto de interrogação que é: a igreja vai ser arrebatada e esse cara vai aparecer? A igreja está na terra e a gente vai ver esse cara se manifestar. E depois a igreja vai ser arrebatada. É o que chamamos de pré-tribulacionista, que são os que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, e o pós-tribulacionista. Esse texto aqui, para quem é pós, está dizendo, isso daqui vai acontecer primeiro.
vai acontecer a apostasia, o anticristo vai se manifestar. Mas por que, irmãos, essa figura ela é tão importante? Esquecendo um pouquinho pré e pós aí, vamos entender um pouquinho. Eu preciso entender que em tudo o diabo ele quer copiar a Deus. Existe a trindade, não existe a trindade? Sim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você sabia que existe também algo chamado antitrindade? Que foi o que o diabo criou. O diabo em tudo quer imitar a Deus, irmão. Então o que ele fez? O anticristo, irmão, não é o diabo. Amém? Não é o Satanás, o capiroto, não é. O anticristo, o nome já diz, né? Ele vai representar dentro da trindade quem? O Filho, Cristo. E tem outro camarada nessa trindade, que é o falso, que ele vai representar quem da trindade? O Espírito Santo de Deus. Então existe Satanás querendo ser Deus, o anticristo querendo ser Cristo, e o falso profeta querendo ser. E eles têm, irmãos, até a igreja deles. Quando você ouve lá a grande Babilônia, a Meretriz, está falando de quê? Quando tu lê lá em Apocalipse lá, ó, Babilônia, a Meretriz está falando da igreja. É essa igreja corrompida, essa igreja que vai adorar o anticristo. Até aqui, irmãos, está tranquilo? Amém. Tá dando, porque é um assunto meio embola um pouquinho a cabeça. Está dando para entender? O falso profeta, ele representa dentro da trindade do Espírito Santo, né? E a gente vai entender que até na obra deles, irmão, isso é igual. Quando eu falo anticristo, é alguém que se opõe ou alguém que se coloca no lugar. Esse anti aí, ele tem esses dois significados. Alguém que vai se opor a Cristo, ou alguém que vai querer se colocar no lugar de Cristo. Você lembra do pecado do diabo? Porque o diabo foi expulso do céu? Porque ele quis ser igual a Deus, né? Quis colocar o trono dele acima do de Deus. Então qual é a forma dele viver isso hoje? É através dessa trindade aqui. Tá bom? Então esse camarada, em algum momento da história, ele vai aparecer. Ele vai surgir. E a pergunta que não tem, cara, mas quem é esse cara? Quem vai ser esse cara? Aí, irmãos, é pano para mano, tá? Porque os pré-reformadores, os reformadores da igreja, cada um tem um pensamento, cada um tem uma teoria, cada um acredita numa coisa. Lembra que eu falei da interpretação? Um fala que é batata cozida, outro fala que é batata frita, entendeu? O que eles entendem ser esse anticristo aqui? Das antiguidades lá, os pré-reformadores, alguns acreditaram que era um sistema. Seria um sistema de poder que reinaria sobre a terra, tá? Alguns reformadores acreditam que é o Papa, que o Papa seria esse cara, esse anticristo aqui seria o Papa. Eu acredito, tá? Eu, pastor, acredito que esse cara aqui, ele será uma figura política, um líder político, tá?
E o falso profeta, esse sim, será uma figura religiosa, um líder religioso, tá? Que eu acredito, é a linha que eu considero mais certa. Porque, abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 13 lá, para a gente entender um pouquinho. Achou aí Apocalipse, capítulo 13? Glória a Deus. Tá ali, ó. 13. Ó, quem não achou, olha aqui, ó. E irmão, daqui quem é que está aqui? João, amém? Amém. João foi arrebatado, está lá no céu. Apocalipse, amém? Amém. João está lá no céu, ouvindo, vendo. E ele vai dizer assim, ó: eu me pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta. Tá me deixando com medo. Eu falei da besta que sobe do mar, como é que nossa aí, eu já ia sair correndo aqui achando que, meu Deus do céu. Para acordar, para Vamos agora, que nadar não. Não dá. Então vai devagar aí. Vamos lá. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os do urso, e a sua boca como a boca de leão, e o dragão dele seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Para aí, tá vendo como é que o negócio, meu Deus do céu, mas besta que sobe do mar, com 45 cabeças, irmãos, isso tudo aqui é figura de linguagem. Quem é a besta? Calma, eu sei que você pensou aí, pô, meu marido. Não é ele. Sei que vocês pensaram aí, meu marido é uma besta. Não é a besta do seu marido. Amém? Quem é essa besta que sobe do mar? É o mesmo, o anticristo. Amém? Aqui em 2 Tessalonicenses, é o iníquo, o homem do pecado. Aqui em João, ele está representado nessa besta que sobe do mar. Olha como é que é uma loucura, irmão, isso aqui. Está vendo esse leopardo? Esse urso, esse leão? Mas o que é isso? Isso daí, irmãos, está lá no livro de Daniel também. Representa o quê? O governo romano, o governo grego, Medo-Persa, a Babilônia. Cada animal desse representa os governos que passaram. Então o que é isso? Mas, então, por que essa besta levanta, representando esses governos que passaram, e Satanás dando poder para ela? Porque foram governos que passaram pela terra e dominaram a terra. Governos destrutivos. Então, o que o Apocalipse está apresentando para a gente? Características que esse camarada aqui vai ter. Vai ser alguém que tem poder para dizimar, para ferir, para matar, para devastar. Quando a gente começa a interpretar os simbolismos, fica mais fácil. Eu quero estudar Apocalipse, então vai com calma, devagarinho, porque é complexo. E o dragão deu o seu poder. Quem é o dragão, irmão? Se a besta não é o seu marido, é o anticristo, quem é o dragão? Não é sua esposa. Ai,
aí não, profeta. Não é a sua esposa é linda. Vocês vigiam nessa terra. O dragão aqui, irmão, representa, lembra que eu falei da Trindade? O dragão representa o diabo. Então o diabo, ele vai dar poder para o anticristo. Pegou aí? Pegou? Porque essa besta, ela está se levantando do mar. Só para a gente entender, ela emerge do mar. Aí quando tu vai lá em Apocalipse, para me entender, mas por que ela surge do mar? Aí tu vai lá em Apocalipse 17:5, para você entender. Lembra que eu falei que tudo é simbolismo? Ó, 17:5. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Deixa eu ver vocês. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Não, isso daqui eu vou falar depois. O que simboliza esse mar, irmão? Eu perdi o versículo aqui. Acha aí para mim. Está em 17, acha aí. Esse mar, ele representa os povos, as nações. Então está dizendo que o anticristo, ele vai surgir nesse momento das nações. Versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: venha, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Quem se prostituíram, os habitantes da terra. Isso aí mesmo, ó. É porque tem que ler o 1 para entender o 2. É, isso aí. Isso. Essa terra e essa água aí representam o que? Os povos, as nações. Então está dizendo, ó, essa besta, né, o anticristo, ele vai se levantar no meio dos povos. O que vão fazer? Volta lá em Apocalipse, para a gente continuar lendo, 13. Se um profeta que adivinha o CPF leva 11 mil pessoas para a igreja dele, imagine um anticristo que vai ter o poder de fazer cair fogo do céu. Isso. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Olha só. Olha como é que está dando aqui o que vai acontecer. Esse anticristo, ele vai ter uma morte, uma ferida, algo, e ele vai ser curado disso. E olha a reação da terra quando vê essa cura acontecer. Vão começar a adorar. Eu lembro que eu falei, se um profeta que adivinha CPF acha, imagine alguém. Aí entra lá o presbítero Eliseu colocou lá no Papa, que está com o corpo embalsamado lá, mas isso é uma tradição, né? Todos os papas são embalsamados como múmia, tá? Mas há uma linha que acredita que, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele está lá. Imagina amanhã esse homem revive. O que vão dizer? Meu Deus do céu, acabou, filho. Todo mundo vai virar católico. Todo mundo vai seguir. E a ideia é essa. A ideia é arrastar, a ideia é persuadir. Então esse camarada, ele vai surgir em que cenário? Ele vai surgir em um cenário de caos, de fome, de guerra. E ele se levanta fazendo promessas de trazer prosperidade e paz, e vai cumprir. Ele vai trazer paz, vai acabar com a fome, ele vai, ó.
É por isso que alguém é alguém que vai ter muita influência. E é alguém que vai convencer pessoa de muitas pessoas. Se eu sou pré-tribulacionista, eu não preciso me preocupar com nada disso. Por quê? Para quem é pré, a igreja vai disso aqui, irmão. A igreja está no céu. Só que você viu o texto que eu li ali? Que ele vai vencer muitos santos. Ora, quem são esses santos? Que ficaram. Ou é a igreja que vai ficar e vai passar pela tribulação e ver o anticristo, ou é a galerinha que vai ficar. Diz que só 144 mil que sobe, o resto fica. Não, Aí não, cara. negativo, não existe não. Continua. Esses que ficaram, ou é a igreja passando pela grande tribulação, ou é quem ficou, vigiado, quem ficou. Esses que ficaram, irmão, imagina você que conhece a palavra e entende que aconteceu um arrebatamento. Tu vai saber que o camarada é um anticristo, amém ou não amém? Ainda mais hoje que tu está aprendendo, vai falar, o pastor falou dele, é ele, é lá, ó. Aí não, cara. Aí você diz assim, mole, pastor, eu vou negar o anticristo. Moleza. Só que para comer, fazer negócio, só quem tem um sinalzinho dele lá, ou na testa, ou na mão. Então não vai ser essa moleza toda não. Então esses santos que ele vence, aí é duas visões. Porque ele vence, ele vai matar, mas para quem é santo está morrendo, tá ótimo, está indo para o céu, né? Então é aquele que não vai aceitar, irmão. O cara tem que ser muito ruim, né? Já não foi arrebatado, ficou, ainda vai lá namorar besta, aí não, irmão. Tem que ser muito ruim, tem que aguentar isso, suportar. Ficou, isso para quem acredita, né? O Modiano, que está se manifestando bem, é muito bom, irmão, ser pré-tribulacionista. Quem quer passar pela grande tribulação? Quem quer ver as trombetas, os selos, os cavalos, peste, fome, uma loucura total? Quem quer ver? Ninguém. Então vamos ser todo mundo arrebatado. Então veja aqui, irmãos, que essa figura que eu não posso confundir, irmãos, é o anticristo. Por que eu não posso confundir? Porque existe o espírito do anticristo. Isso, esse espírito, ele já impera no meio de nós. O espírito já impera no meio de nós. Preparando o quê? Preparando o caminho para esse camarada aí. Então existe o anticristo, que é essa figura aqui que nós estamos aprendendo. E existe o espírito do anticristo. João vai falar sobre isso, né? Abra sua Bíblia lá, porque Paulo vai dizer assim, ó, antes de abrir João, 2 Tessalonicenses, ele vai dizer que o mistério da iniquidade já está operando, né? O que é a iniquidade? É a prática do pecado. Então isso, desde aquela época lá de Tessalônica, esse espírito já está operando, que leva a quem? O ser humano à iniquidade, ao pecado e tudo mais. João vai falar, abre lá, 1 João, capítulo 4, versículo 3. Irmão, está dando para entender? Amém. Mais devagar. Obrigado, esposa, você é uma bênção. Sempre reclamo, mas é uma bênção.
Sempre fala que eu estou indo rápido. É verdade, né? É porque eu me empolgo. Eu gosto de falar essas coisas aqui. Daqui a pouco vai ter um monte de perguntas depois, né? Estou até vendo aqui, né? Ô Jesus, dá-me graça. 1 João 4,3, abriu? Amém. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Abre lá agora 1 João 2, 18 e 19. Tu vê aqui, irmãos, que João que vai usar a expressão anticristo. Em Daniel, o anticristo é um chifre, o pequeno chifre que está na cabeça dos animais. Em Apocalipse, ele é a besta que se levanta do mar. Para Paulo, ele é o iníquo, o homem do pecado. Se retrata, se fala, irmão, das mesmas pessoas. Só que esse espírito aqui, é que os tessalonicenses não entenderam, que eles já achavam que era o anticristo. Não. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristo, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós. Olha, isso aqui é interessante, saíram de nós quem, irmão? Mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Da onde saem esses anticristos? Da igreja, irmão. Da igreja. Já pegou alguns abençoados desviados aí? Parece até o anticristo, né? Só Jesus. Não acredita em nada, não crê em nada. É tudo mentira, todo mundo é pecador, todo mundo é fofoqueiro. Isso é o que, irmãos? É o espírito do anticristo. São pessoas que se opõem à palavra de Deus. São pessoas que se levantam contra a palavra, contra a verdade. Só que eu não posso confundir esse espírito com o anticristo. Muita gente faz essa confusão. Vamos lá para Apocalipse 13. Então eu vou trazer as duas visões aqui. Vocês estudam em casa e tudo mais. Então, Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses, no texto que nós lemos, que tem algo e alguém que está retendo a manifestação deste homem. Aí começa a confusão toda. Ele não diz o que é. Só que quando a gente parte o termo original aqui, do anticristo aqui, esse iníquo, significa homem sem lei, aquele que não cumpre a lei. Então alguns teólogos acreditam que o que detém ele é a lei, e alguém que detém ele é alguém que se faça cumprir a lei. Aí eles citam os governos que façam cumprir a lei. Estou dizendo a lei mesmo, lei do homem.
Então o que se entende nessa linha teológica? Que o caos vai ser tão grande no mundo que vai virar um mundo sem lei. Quando isso acontecer, ele vai se manifestar. Imagina a bagunça, o caos. Aí se levanta alguém com uma solução. Aí, presbítero Eliseu, para os pré-tribulacionistas, o que se acredita? Que serão, esse caso aqui pré e pós, né? Serão 3 anos e meio de paz, tudo tranquilo, tudo na boa, prosperidade, dinheiro. Você de Tesla, é Tesla o nome do carro? Tesla, aquele que dirige sozinho, comendo picanha R$10, aí vai ser verdade. Picanha R$10, vai comer picanha R$10. Paz. Até que esse camarada se manifesta. Aí começa a grande tribulação, que são 3 anos e meio, irmão, que aí o couro vai comer, aí vai começar a perseguição, né? Essa perseguição vai ser para aqueles que não aceitaram o sinal da besta e principalmente para Israel. Esse camarada aqui, ele vai perseguir a nação de Israel de forma ferrenha. Então, quando ele se manifestar, depois desses 3 anos e meio de paz, irmão, vai começar o caos. Aí é tudo que a gente lê aqui em Apocalipse, né? Vai começar fome, pestes, pessoas sendo perseguidas, cristãos sendo perseguidos, e por um determinado tempo isso vai acontecer, até que Jesus vai se manifestar. Aí o cenário é esse: o povo de Israel fugindo. Acredito que os desviados que ficaram, ou os cristãos, dependendo da tua maneira de pensar, junto com Israel, vão fugir para os montes. Quando eles estiverem encurralados, parece até filme, mas não é. Aí Jesus desce. Aí é aquilo que você olha lá. É com espada, é no cavalo branco, com a coroa de glória, na sua coxa escrito justo, ao ponto do monte se fender. Aí Jesus, com o sopro da sua boca, irmãos, chega a ser desproporcional. Imagina, o anticristo com todo esse poder, a Bíblia diz que com o sopro da boca, Jesus vai ganhar desse camarada. Aí quem é pré, a igreja vem com Jesus. Quem é pós, a igreja só até agora. Você vai sofrer, vai passar e vai subir nesse momento aqui do céu. Aí começa o novo corpo. Pastor, isso é muito complicado, Isso é muito chato, também. A gente tem que ensinar. Mas isso tudo aqui, irmãos, para falar somente uma coisa: não importa quando, não importa que hora Jesus vai vir um dia, não importa nem esse cara aqui. O que importa? Nós estejamos preparados. Está preparado, irmão. A única coisa que importa, eu tenho que aprender, tenho. Eu vou estudar, vou. Eu tenho que aprender sobre as dores, sobre os fins dos tempos. Eu tenho
tenho que ler Apocalipse, tem que ir lá também falar do céu, né, irmão? Mas vai ter coisa boa também, fala do céu. Eu tenho que aprender isso, tudo tenho. Faz parte, está na Bíblia. Mas eu tenho que estar preparado, irmão. O que importa? Estar preparado. Pessoas às vezes briga, discute, eu sou preso, eu sou pode, quase se pega, irmão. Se você estiver preparado, não importa se tu é pré, não importa se tu é pós, tu vai para o céu. O problema é se você não estiver preparado. Aí você tem que estar preocupado. Se você não perdoou, aí você tem que estar preocupado. Aí leia mesmo, aprenda. Se você não pediu perdão, aí você tem que estar preocupado. Porque aí, irmão, o problema, sabe o que é? É que a gente sempre acredita que a gente tem tempo. Por que eu não peço perdão? Eu tenho tempo. Por que eu não perdoo? Eu tenho tempo. Só que é ter muita coragem. No mundo que a gente vive, violento do jeito que está, tu pode sair dali, ó, e pimba, uma bala te achar. Acabou teu tempo, irmão. Jesus voltou para você. Então tem que viver uma vida, por mais difícil que seja, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. Olha, se eu acho que Jesus vai voltar amanhã, tu acha que eu não vou perdoar hoje? Tu acha que eu não vou pedir perdão? Tá doido, Jesus vai voltar amanhã. Irmãos, e tu acha mesmo que Jesus vai entender que é difícil? Irmãos, tira isso da tua cabeça. Jesus não vai entender nada não. Ele vai te mandar para o inferno. Isso é uma verdade, irmão. Porque quando tu fala assim, ai Jesus, mas ele me magoou, ele me traiu, eu falei, e aí? Judas me deu um beijo, eu peguei na mão dele e chamei ele de amigo. Tu acha que vai colar com Jesus? Tu acha que vai colar com Jesus? Tu acha que vai ter desculpa, irmão? Não tem desculpa não, irmão. Então a hora é agora, o momento é agora. De quê? Irmão, se consertar. Conserta a tua vida. O que está errado, irmão, abre mão, quebra orgulho, quebra ego, deixa de lado. Tu quer o céu. Aí está na igreja ouvindo esse pastor chato, deixando de fazer um monte de coisa, não está curtindo o mundo e vai para o inferno do mesmo jeito. Aí eu vou falar aqui, você está faltando inteligência para você. Irmão, conserta, perdoa, peça perdão, siga em frente. A gente não tem tempo para ficar mais, irmão, de picuinha, tô com problema. Não, feriu, pede perdão, foi ferido, perdoa. Se conserta com o papai, se conserta com a mamãe, se conserta com o irmão, com o tio, com o periquito, com o papagaio. Irmão, tem que estar preparado. Estar preparado é viver a palavra, é viver a verdade. Ou tu crê na Bíblia, ou tu não crê. Ah, Senhor, mas eu estava triste. Ah, Senhor, mas isso daqui chega a dar medo, irmão. Eu sempre falo, eu tenho medo disso aqui, irmão. Ah, Senhor, eu preguei no teu nome. Ô, Senhor, pastoreei a Haddad. Olha lá, quando foi para o céu lá, fui pastor. Pô, Deus, um monte de problema lá, um monte de pendência para resolver, estava lá, ó. E
Jesus fala, pô, mas eu não te conheço não. Irmãos, Deus me livre um negócio desse, Jesus. Eu não te conheço. Por quê? Porque ô pastor, tu fala de perdão porque é o que mais pega, irmão. O que quer ver uma coisa que o ser humano é orgulhoso. Sou crente, mas não sou bobo, é bobo sim, irmão. Aceitou Jesus, é bobo, é isso aí. Otário, pastor, otário. Hã? Você é otário? Otário, é. Eu me lembro uma vez no trabalho, irmão. Um cara desse tamanho, irmão, tava malhando nessa época, não tava gordo não. Tava forte. Forte, tava. Quem me pegou aqui no comecinho viu, pastor, era um cara desse tamanho no trabalho, com a barra de ferro na mão, dizendo que te mato, rapaz, eu te pego. E eu olhando aquilo ali, eu falei, meu Deus, e me xingando, e eu olhando. E os caras no trabalho olhando e eu olhando. E baixinho olhando pra cima. Irmãos, eu saí. Estava tão nervoso, eu saí. Fui pra sala, comecei a chorar. Pensa num cara grande chorando, chorei. Eu comecei a chorar. Meu Deus do céu, tomei um copo de água com açúcar. No outro dia teve DDS, a reunião antes do trabalho. Aí eu pedi a palavra e pedi perdão, cara. Me perdoa por você ter me xingado, me perdoa por você ter falado que ia me bater. Assim mesmo? Perdoa, meu amigo, de ter te enfurecido, me perdoa. Quero pedir perdão à equipe por ter gerado todo. Pastor, tu achava que estava certo? Achava. Tu achava que estava com a razão? Achava. Eu achava. Mas, irmãos, o que importa está certo, o que importa é a razão. O camarada veio até mim, me abraçou e me pediu perdão, me pediu desculpa. Me perdoa, me desculpa. Eu estava com problema, eu estava com dificuldade. Aí dentro da igreja, aí escuta isso aqui, olha isso aqui, eu encerro. Olha isso aqui. Eu feri o Caio. Eu fui lá pedir perdão ao Caio. O Caio não me perdoou. Eu vou para o céu. E tu vai ficar. E sabe o que é engraçado? Você que foi ferido. Mas eu fui lá e te pedi perdão. E perdão, irmão, é incondicional. É incondicional, é a Bíblia, tem que perdoar. Ora, busca a Deus, clama para perdoar, irmão. Porque enquanto você não perdoar, tu está correndo o risco de inferno. Para pensar nisso. O dragão, a besta da terra, a besta do mar, o leopardo, o urso. Irmão, nada disso importa se você estiver preparado para o céu. E o mais importante é isso, estar preparado. E em nome de Jesus eu quero te ver lá no céu. Aleluia. Porque em nome de Jesus eu vou chegar lá, irmão. Eu vou dar meus pulos, eu vou dar meu jeito. Eu vou crucificar o que está dentro de mim, sacrificar as minhas vontades aí. Mas eu vou chegar lá em nome de Jesus. E eu quero te ver lá. Mas se você não for, não se preocupe. Tem uma missão aqui para você aqui na terra. Explicar para quem ficou porque você não foi. Imagina tu vindo aqui nadar. Ué, pastor? Ué, pastor? Fala aí. Ficou? Fiquei. Agora tu e eu. Se prepara o pão de bicho que o couro vai comer. Vai para as montanhas. Dá teu jeito aí, que o negócio vai ficar feio. Então, amém. Então, irmão, se prepare em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Esteja preparado, porque que seja o grito que lá vem o noivo, que seja o toque da trombeta, mas que você esteja preparado em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos tirar nossas ofertas?
Glória a Deus. Eu sei que é difícil bater palma depois de falar de perdão, bater palma depois. Mas se tem que perdoar, tem que perdoar. Pastor, mas se eu for falar de perdão, eu tenho que ensinar. Amém? Vamos orar pelas ofertas? Quem quer orar pelas ofertas? Não, vem cá, Diego, você vai orar pela oferta. Hoje o Diego vai ser abençoado. Oh, glória. Vou orar pelas ofertas, pelos dízimos. Oremos. Senhor, Deus, meu Pai, Senhor, por esse vídeo do perdão, Senhor, da tua casa, que o Senhor venha prosperar, Senhor, a cada um que possa dar com gratidão a Ti, e que o Senhor também abra a porta, Senhor, daqueles que não podem dar, Senhor, que o Senhor abra, Senhor, tudo na vida de cada um, Senhor, como o Senhor nos ama. Amém, irmão? Oferte na casa do Senhor. Com certeza Deus vai te abençoar. Viu o moço que passou com o Giovanni aqui? Viu o moço que passou aqui? Da cadeira, irmão. Oh, glória. Passar o cartão, comprar as cadeiras. Amém? Amém. Antes da festa, essas cadeiras vai estar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quer sentar no fofinho, né? Glória a Deus, eu também. Chega cedo. Chega cedo, só tem 50 lugares. Só tem 50 lugares. Se coloque de pé, nós vamos estar orando. Está orando a Deus. Agradecer a Deus, eu quero agradecer a sua presença. Que Deus te abençoe. Que o Senhor possa sempre estar colocando no seu coração o desejo de aprender. Pastor, eu fiquei com algumas dúvidas. Chama lá no zap lá. Chama lá no zap, manda mensagem lá. Pastor, isso aqui, o que é o diadema? O que é? Não dá para falar de tudo. Mas aí devagarzinho a gente tem que explicar, né? O que é os tamanhos mil? Te explica lá, tenta, né? Tem coisa que os teólogos explicam, não vai perguntar para mim também, não. Não vai me complicar, não. Eu vou te perguntar. Não sei. Imagina. Vamos orar? Irmãos, amanhã, se o tempo aí estiver bom, vai ter o Era Necessário, lá na reta da base, tá bem? Então vai acompanhando lá no grupo da igreja. Tá? Quem não está no grupo da igreja, procura o líder aí para te jogar lá no grupo. É importante que vocês. Pastor, eu não gosto do grupo. Mas lá é só para dar anúncio. Lá é só para dar anúncio de como as coisas vão acontecer. Então, se o tempo estiver legal, então, sexta-feira é a sexta profética, às 19 dias, e domingo pela manhã, a EDB. Vamos orar, agradecendo a Deus? Pai, queremos te dar graças por essa noite, pela oportunidade de aprender mais um pouco da sua palavra, Senhor. Que, Senhor, esse estudo venha ficar gravado na tábua do nosso coração. Que possamos ter esse entendimento, Senhor. Que, independente das interpretações das linhas teológicas, se eu estiver preparado, Senhor, para a sua volta, nada vai me afetar. Então eu te peço, Senhor, que se cumpra a palavra dita pelo sábio Salomão, que em todo tempo sejam alvas nossas vestes e nunca falte óleo sobre a nossa cabeça. Que possamos resolver, Senhor, as nossas indiferenças através do diálogo e da conversa. Senhor, muito obrigado pelos teus filhos que têm se dedicado para estar aqui e aprender de Ti. Que o Senhor possa abençoar a cada um, Senhor. Enriqueça o conhecimento de cada um e que eles possam, Pai querido, estar cada vez mais firme em Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Feche os olhos, cubra a sua cabeça, estenda a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus e as nossas consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja.
não só hoje, mas para todos, sempre que todos digam: Amém. a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. a DAG mais que uma igreja. Uma família. Deus te abençoe.